Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. Estamos iniciando mais um Pampa, boa noite. E as quartas-feiras é o dia mais feliz da semana que eu tenho. Tudo porque é só olhar, dá um plano geral aqui pra gente ver por que é o dia mais feliz da minha vida. E elas nem me chamaram a atenção para minha gravata aqui, nem a Vânia que tá ali cuidando. Olha aqui porque que é o dia mais feliz da minha vida. Deputada Dani Ortiz, prazer tê-la aqui. Prazer enorme, né? Fazia tempo que eu não vinha no programa aqui contigo, a gente fica com saudades. E eu também, Patrimônio do programa, né? A Dani Ortiz já tem uma plaquinha de ativo fixo do Pampa Debates. Por favor, obrigado. Eu já aproveitei, tem uma médica aqui no programa para fazer uma consulta sobre a minha gripe. Mas eu queria ver... Levanta um pouquinho. Ali, eu também quero fazer uma consulta. Não pode ver um médico, né? E a minha barriga pública aqui também, né? Já tá aqui maior do que estava na última vez. O Pedro tá bem gordinho. O Pedro também. Não, e ele vai vir aqui no programa depois, né? Vai ser. Sabe o que ele ganhou hoje? A primeira aparição pública dele vai ser aqui no Pampa Debate. Vai. Sabe o que ele ganhou hoje? Camiseta do Imortal Tricolor. Primeiro traje de gala do meu filho. E a tua família toda é gremista? Todo mundo. Ah, é? Todo mundo. Que maravilha. Bom, tu és feliz por isso, né? Bastante, né? Vou apresentar primeiro as presenças mais permanentes do programa. Doutora Daniela Ortiz. Doutora Daniela Cornélio. Quase que deu uma fusão aqui com a Ana Ortiz. Tudo bem, Paulo Sérgio? Prazer estar aqui de volta. E com um assunto importante hoje. Hoje nós vamos tratar também... Hoje vai ter assunto sério aqui. Assunto também da telemedicina, né? Com certeza. Aguardem que nós vamos debater muito. Perfeito. E agora vamos para as nossas amigas que estão estreando no programa. A começar por uma estancieira, aqui na fronteira estancieira. O resto do Brasil é fazenda, fazendeira. Mas ela vem lá de Goiás, mas é gaúcha daqui. Que é a nossa querida Fernanda Sovernigo. Prazer ter aqui, Fernanda. Tudo bem, prazer é meu. Que, além de tudo, é jornalista, né? Tu passaste por que veículos aqui no Rio Grande do Sul? Eu fiquei na PUC e aí eu logo estava cursando a faculdade de administração, então eu não cheguei a atuar como jornalista. Eu fiquei logo trabalhando com administração. Nem lá em Goiás? Não. Daí eu fiz os meus MBAs em agronegócio. E lá em Goiás, sim, eu participo de um programa, às vezes mensalmente, às vezes semanalmente, onde nós conversamos sobre as diversas áreas da empresa familiar e do agronegócio. Tu puxou mais a tua mãe, os dois são figuras, né? Mas a tua mãe é um figuraço, né? É uma pessoa extrema, não tem tristeza com ela. A gargalhada dela faz esse prédio estremecer. Eu acho que eu tenho um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um, né? A Susan está nos assistindo, né? Está nos assistindo. Então, um beijo para a Susan. Ela pode ter vindo aqui, né? Ela ficou com medo que eu... Ela ficou com o Joaquim. Ela ficou com o Joaquim? Ou eu acho que ela ficou com medo de que eu colocasse ela no ar. Pode ser. Não gosta de aparições públicas. Grande, Fernanda. Seja bem-vinda. E a nossa Juliana Tescaro, que é administradora também, que nós temos aqui, as nossas debatedoras, hoje todas mulheres de sucesso. Prazer tê-la aqui, Juliana. Prazer é o meu, Paulo. Agradeço o convite, muito especial da nossa amiga Cris. Prazer estar aqui com vocês, trazer um pouquinho de conhecimento, agregar e receber também, né? Porque o pessoal aqui, a gente percebe que são pessoas escolhidas, pessoas que estão aí no dia a dia de conquistas, né? E estou muito feliz de participar aqui com vocês. Bom, feitas as apresentações, nós temos aqui uma jornalista, as graduações jornalista, advogada, médica e administradora. Nós somos bem servidos hoje. Consultoria para todos os gostos, né? Mas eu gostaria de começar para ver o que vocês sentiram quando a notícia da morte do nosso Ricardo Boechat, que foi uma grande perda. Para mim, hoje, era o melhor jornalista do Brasil, né? Uma figura exponencial, nós vamos sentir muita falta dele, da sua coragem, do seu destemor, do seu bom humor, né? Foi uma perda irreparável, né? E eu vou começar com a doutora Daniela Cornélio.
Eu acho que e ainda veio, além dessa perda, veio numa sequência de perdas que a gente vem tendo, né? Então, assim, Brumadinho, depois toda aquela chuvarada no Rio, os meninos do Flamengo, e aí essa notícia, e ele realmente, assim, uma pessoa tão querida, tão capaz e participava da vida de todo mundo. Para mim, eu acho que era o melhor jornalista que a gente tinha no Brasil, então realmente vai demorar para vir uma outra pessoa e tomar o lugar que ele ocupava, né? É muito triste. Juliana. De fato, o melhor âncora de jornalismo brasileiro hoje, né, Paulo, sem dúvida nenhuma. E ele entrava na casa da gente, assim, com toda a leveza daquele sorriso e uma perda irreparável, na minha opinião. E nessa tragédia toda, a lucidez da mãe dele, a categoria da mãe dele, uma emoção que não prescindiu da razão. Isso, para mim, foi uma das coisas mais importantes que aconteceu nessa morte, foi revelar essa senhora de 86, eu acho. 86 anos, né? A gente percebe que o jornalismo foi muito... ele agregou muito com o Bochat, né? Ele era uma pessoa de honestidade com a profissão, né? E com o ser humano, né? Então, ele trazia isso de forma muito clara nas relações, né? Às vezes a gente está fazendo aqui em graduação, né? Mas veja que ele não era um graduado, ele era jornalista das antigas, né? Sim. Ele ganhou, vamos dizer, a graduação através da Constituição de 88, mas ele é a prova legítima que muitas vezes diploma não encurta a orelha de ninguém. Pelo contrário, ele era um gênio, um talento nato, né? E argentino, né? E argentino. Argentino. Além de tudo, argentino. Poxa. E aí, Anne? Sabe, Paulo Sérgio, eu acho que o que mais fez ele se destacar e esse carinho todo das pessoas, e tu vê uma lamentação geral no Brasil inteiro, uma comoção muito grande, porque ele também foi um jornalista de muita coragem. Porque precisa também de muita coragem para dizer o que ele dizia. Ele criticou muito o PT quando ele tinha que criticar. Ele criticava também os outros movimentos que iam aparecendo dentro da sociedade. Então, o que as pessoas queriam ouvir, não o que muitas vezes, e aí tem uma crítica, eu venho bastante aqui no programa, muitas vezes escuto, porque a imprensa, e o Paulo Sérgio que diz, não, só um pouquinho, a imprensa não coloquem todos no mesmo... Não fabrica nada. Não coloquem todos no mesmo pacote. Mas tem formas de dizer. E eu acho que ele foi muito corajoso sempre nos seus posicionamentos, por isso que lhe renderam tantas homenagens. E aí a questão, claro, né, que a gente já vem numa série de episódios, né? Eu não vou falar tragédias, porque algumas tu não pode considerar como tragédias, né? A questão de Brumadinho já tinha um anúncio ali que aquilo ia acontecer. E também do Flamengo, eu vi muita gente colocando Força Flamengo, Força Flamengo. Desculpa, Paulo Sérgio, eu até posso, vai receber uma pilha de críticas, mas Força Flamengo não. Mas o Flamengo, a família... Os culpados são os dirigentes do Flamengo, não o Flamengo. Não, é o clube. Flamengo é uma instituição eterna. Eu sei, mas não é... Como a Vale, da mesma forma. Mas não é questão do clube. As pessoas que cometeram esse crime têm que ser punidas. Não, mas eles tinham lá 30 e poucas já notificações da prefeitura. O clube. As pessoas tinham. Sim, mas é o clube, Quem entendeu? é que recebe as notificações? O clube não lê nada. A administração. As pessoas tornaram o Flamengo grande por sua capacidade, grande como é, e as pessoas erram, e erraram, e tem que ser punidas como tal. Senão vamos promover a extinção do Flamengo, porque o Flamengo é incompetente e incapaz. Os homens que estão lá foram incompetentes e incapazes. Mas se isso acontecesse, por exemplo, num time de futebol no país da Europa, com certeza ele seria rebaixado para a terceira divisão. Mas já aconteceu. Já aconteceu e não foi. E aí eu acho que aqui a gente tem que enxergar isso de uma forma. Aí tu vai comprar um jogador por 60 milhões de reais, enquanto isso a tua categoria de base, e não só o Flamengo, porque se for fazer realmente olhar o que acontece no país aí com todos esses meninos que têm um sonho, né, de um dia poder se tornar grandes jogadores, o que enfrentam, a gente provavelmente vai ver coisas aí. E pior que faz aquilo por prazer, né? Sim. Para uma etapa de um sonho. Claro. Né? Estão ali por prazer, porque as pessoas acabam não dando estrutura e nem a segurança que eles precisam. Isso é lamentável. Mas todo jovem, eles alimentam aquele sonho. Essas pessoas têm que ser identificadas e punidas. A mesma coisa em Brumadinho. Quem construiu aquelas
o centro administrativo, o restaurante, embaixo quem autorizou a construir a montante da barragem, quem construiu a pousada, essas pessoas têm que estar na cadeia imediatamente. Eu sou favorável ao Tribunal de Penas, já condeno aqui, tu és advogado, sabe, né? Que é um Tribunal de Penas. Doutora Fernanda. Comunicador nato, né? A comunicação morava dentro dele, dentro do coração dele. Ele sabia se expressar, se comunicar, era de faca na bota, mas ao mesmo tempo ele tinha, o que as meninas falaram, ele tinha uma certa doçura, uma certa humanidade no coração. Eu vi as pessoas questionando muito sobre o fato dele ser ateu, né? Que a esposa disse que ele era o ateu mais humano que ela havia conhecido. Eu sou religiosa, até pra mim é difícil colocar isso, mas... Mas é um direito de ser ateu. Eu sou pela liberdade, eu sou um liberal. O cara quer ser ateu, não quer acreditar em Deus. E ele era um cara que eu considerava ele bacana. E eu que te falei, ele era irreverente, mas ele não era grosseiro. Ele era de faca na bota, mas ele colocava o dedo nas feridas sem ser agressivo, mal educado e incompreendido. Ele ia direto ao ponto, sabe? Curto, grosso e é comunicador nato, né? Ele era um jornalista nato. Agora, toda essa escola dele, a gente conheceu, talvez vocês não tenham vivido. Eu vivi nessa época, até parte dela no Rio de Janeiro, o Ibrahim Suede. Ele trabalhou 14 anos com o Ibrahim Suede, com o humor do Ibrahim Suede, as sacadas do Ibrahim Suede, o poder de cobertura, de buscar a notícia onde ela estivesse. E aquele grupo de jovens que trabalhavam com o Ibrahim Suede, cresceram com essa escola do Ibrahim. E ele é exatamente o Ibrahim. Tanto é que depois que o Ibrahim morreu, ele foi fazer a coluna do Suan. Desapareceu a coluna do Ibrahim, ele fazia a coluna do Suan no Globo. Né? E com tanto talento, até ou mais que do Ibrahim Suede, que era outro que também não tinha formação universitária. Então veja o talento. Um herdou o talento do outro e multiplicou. Né? Então é lamentável quando se perde pessoas assim, desse nível, desse tipo. E nós jamais nós conseguiremos ter outra igual, né, nem parecida. É uma lacuna que fica. Né? Surgirão outros, com outros estilos, né? Com outro tipo de posicionamento. E assim é a vida. Né? Nós estamos na fila, todos nós. Né? Infelizmente, ela anda, né, doutora Daniela? O sabor é irresistível. A qualidade não surpreende mais, porque as linguiças e salsichões da Castro são espetaculares. Agora, fim de semana, nós ainda tivemos a oportunidade de provar o chouriço da Castro, a calabresa da Castro, a caseira da Castro, né, a campeira, espetaculares, né? A qualidade desde 1960 você encontra em toda a rede Zafari. Infelizmente, o nosso não tem. Não, né? Lamentavelmente não tem nosso, mas daqui a pouco vai ter. Em qualquer lugar nesse verão, você e sua família vão curtir com muita proteção. A Unimed Porto Alegre intensifica a sua presença no litoral norte, com uma central de informações e agendas de consultas. É só ligar para o telefone 0800 648 4545. Quando precisar, a Unimed está perto de você. Unimed, cuidar de você, este é o nosso plano. Tá vendo? Entramos na medicina já. E a telemedicina. Então, bom, semana passada saiu essa questão polêmica. O CFM liberou uma resolução com relação à regulamentação de telemedicina que envolve várias áreas, digamos, né? E isso aí gerou uma repercussão enorme na classe médica, tanto que os CRMs se juntaram, sindicatos, e entraram, enfim, com uma ação no CFM, e agora está suspenso. Agora tem 60 dias para que os CRMs enviem, então, sugestões e propostas de melhoria. Porque, assim, é óbvio, eu não sou contra o desenvolvimento em maneira nenhuma. A gente não tem como fugir disso e as profissões vão ter que se adequar com esse desenvolvimento que não tem como a gente retroceder. A facilidade que hoje a gente tem o Uber, por exemplo, então a gente não poderia deixar de usar o Uber em detrimento, né, do táxi, por exemplo. Só que, assim, uma coisa que eu acho importante salientar é que, assim, saúde é uma coisa muito séria. Então, eu acho que tem aspectos ótimos que se regulamentam e coisas que a gente já faz. Então, assim,
interconsultas, por exemplo, um médico passar o caso para o outro que não está ali presente, isso é maravilhoso. Então, assim, tu pode estar numa área que tu não tem especialista para tudo, então pode ter um bom médico que aí vai colher todos os dados do paciente e vai daí fazer uma teleconferência, alguma coisa. E nós já temos telecirurgia também. Isso a gente já tem, telecirurgia. Isso eu acho que são tudo coisas que vão ser boas. Inclusive, assim, comunicação com o paciente. A gente já faz isso hoje em dia. Eu tenho uma paciente minha que mora a 5 horas daqui, consultou semana passada, daqui a pouco esqueceu uma coisa, ela me manda um WhatsApp, eu respondo, ou algum exame que ficou faltando, isso já faz parte da nossa cultura, isso agora vai ser regulamentado. A minha grande preocupação é com relação a teleconsultas, porque eu acho assim, o Brasil é o país dos atalhos e das brechas. Então, assim, isso aqui vai abrir um leque. Me preocupa muito que surjam assim, uma medicina de pior qualidade, sem controle. Então, assim, eu até peguei aqui, hoje eu fui revisar isso aqui. Se você, telespectador, digitar telemedicina no Google, já aparece aqui curso, como atender consultas online, juro por Deus. Telemedicina, telepsicologia, já tem curso pronto. Tem aplicativos prontos. Então, esse aqui, por exemplo, olha que legal. O paciente, ele acessa, se cadastra, daí ele informa o que ele está sentindo. Aí o médico vai ver o caso e vai direcionar. Eu achei bem interessante, assim, tudo que eles atendem, olha que legal. Dor abdominal, cólicas, asma, artrite, veja bem. Da parte, dor de garganta, infecção, problemas vaginais. Então, assim... Eu trouxe isso aqui, para vocês verem, pode dar uma olhadinha aqui, pessoal. Isso aqui é um dos livros básicos que a gente tem de medicina, tem vários, mas esse aqui é propedêutica médica. Esse livro, ele tem umas 700 páginas de todas as áreas do corpo humano, desde pele, olho, tudo, enfim. Isso aqui é só anamnese, ou seja, entrevistar o paciente, coletar a história dele e fazer um exame físico. Aqui não tem exame nenhum, nem laboratorial, nem exame de imagem. Então, vocês acham, e esse aplicativo diz assim, o paciente vai usar tipo um reloginho, um smartwatch que vai dar assim peso, temperatura, talvez até uma oximetria. Então, assim, isso aqui vai substituir todo um exame, uma bagagem que o médico tem, então isso me preocupa bastante. Mas me preocupa, doutora Daniela, também aquela pessoa que está lá no interiorzão, que não tem nem mais médico urbano, está longe dos médicos. Aliás, hoje saiu a notícia que completaram mais os médicos. médicos, isso. Por que essa pessoa não pode, está lá numa fazenda, lá fora, por que ela não pode usar desse artifício para tentar resolver o seu problema? Não, eu acho até que ela pode. A grande questão é como é que nós vamos controlar e certificar. Porque hoje em dia, para tu ter um consultório, por exemplo, para tu passar numa SMIC, ter teu alvará de saúde, tu tem que botar ali o teu diploma, tua especialidade, tudo mais. A gente tem uma série de requisitos que comprovam a idoneidade do médico. Agora, se eu vou fazer uma sala bonitinha na minha casa, boto uns diplomas falsos ali e digo que eu sou alguma coisa que eu não sou, como é que as pessoas vão checar? Então, essa é a questão. Uma coisa, daqui a pouco o Einstein vai largar um dispositivo bom. O médico é credenciado no Einstein, ele tem tal e tal e tal especialidade, tem capacidade de fazer, ok. E o doutor Bumbum que vai chegar? Quantos doutor Bumbum vão surgir? Mas as prefeituras, algumas se utilizam, por exemplo, desse recurso em algumas especialidades. Mas aí é interconsulta, é diferente. Ou então é interpretação de exames, por exemplo. Tu tem uma nuvem... E tu tem, por exemplo, uma tomografia, que é um exame estático, por exemplo. Não tem... O exame está ali. Pode ser que um médico bom enxergue coisas que um ruim não enxerga. Então, eu posso pegar essa imagem que está numa nuvem e o cara lá no Japão interpretar. Isso aqui é tal doença. Ótimo. Isso é maravilhoso. Então, tem como fazer com algumas especialidades, talvez, a gente poderia construir. É a mesma coisa. Eu também sou a favor do desenvolvimento da tecnologia, muitas relações mudaram a partir disso. Não é só questão do Uber, tem o Airbnb, enfim, pode ler livros hoje inteiros na internet, da forma como tu assiste televisão, tudo mudou. Então, a relação também dentro da saúde também muda. Só que, claro, de uma evolução que não coloque o paciente em risco, claro,
ou nem torne esse atendimento um atendimento muito pior, mas que também possa, através da tecnologia, criar o que o Paulo Sérgio disse, que é o acesso àquela pessoa que não tem nenhum acesso, absolutamente nenhum acesso, que pode, por exemplo, consultar com um oftalmo, uma coisa mais específica, tendo... E aí, claro, na minha opinião, tendo um outro médico, ali, um clínico, enfim, que possa fazer o primeiro encaminhamento. Com certeza. Com certeza. Sim. O médico que está atendendo a teleconsulta pode encaminhar para o especialista. Olha, eu acho que como ter triagem, validade esse encaminhamento. Isso. Né? Como triagem funciona. Inclusive, Sim. a regra diz assim que para tu fazer uma teleconsulta, tu terias que primeiro ter uma consulta presencial. Então, isso aí, ok, tu faz uma consulta presencial, depois... mas eu acho que tem que ajustar e a gente tem que ficar muito de olho para que a gente não perca a qualidade com isso. Permitir acesso, mas com qualidade. Eu tenho a sensação, desculpa interromper, Fernanda, mas eu tenho a sensação de que a nossa preocupação com a medicina, com a telemedicina, ela vem de uma preocupação legal do Brasil, né? Do país como um todo. Hoje a gente tem leis punitivas, porém elas são rompidas facilmente. Na medicina, a gente não está falando de algo que possa se resolver como se resolve no mercado, no Airbnb ou no Uber, né? No Uber, se esqueceu o celular dentro do carro, é um celular. E na medicina? A gente está falando de vida, a gente está falando da saúde, né? Então, a gente tem assuntos no Brasil hoje que talvez não estejam tão consolidados como em outros países, que, né, foi citado a Europa. A gente não tem isso tão consolidado aqui e nos traz outras preocupações. E aí, como é que a gente faz essa intermediação? Não tem mais como fugir da inovação. Pelo contrário, né? Eu concordo que nós precisamos pensar em tecnologia e inovação, mas eu acho que está se esquecendo das relações humanas. E está havendo um grande problema no mundo devido à falta dessas relações humanas. Porque a medicina, ela é uma profissão de humanas. Eu acho que na anamnese, precisa ser feito o exame físico, precisa-se ter essa noção. E então, como triagem, ok, eu entendo e eu acredito que nós precisamos usar da tecnologia. Mas eu ainda acho que nós não estamos preparados para esse avanço da telemedicina, porque como a colega citou, ainda vai existir o Dr. Bumbum, ainda vão existir outros picaretas que vão criar clínicas online para ganhar dinheiro, que não vai ser fiscalizado. O Dr. Bumbum é médico. E aí não vão ser fiscalizados, não vão ser punidos. São médicos, né? Não vão ser punidos, e aí nós voltamos para a impunidade. Então, eu acredito assim, sim, podemos usar a telemedicina, mas de uma maneira justa, correta, regulamentada. Por exemplo, a minha área, que é a área do agronegócio que eu trabalho. No agronegócio, agora, estão tendo diversas discussões. Nós temos o problema do fundo rural e nós temos o problema dos agroquímicos, que a população chama de agrotóxico. Para nós, esse é um nome muito agressivo, nós chamamos de agroquímicos. E está se tentando regulamentar. E a população em geral, e os ecologistas e as pessoas, elas estão batendo em cima do produtor rural, dizendo que a gente quer nos valer dessa lei para usar mais agrotóxicos para prejudicar a população. Não, nós só queremos apenas que isso se regulamente. Produtos que já são utilizados em Europa, Estados Unidos, possam ser utilizados no Brasil. Tal qual a transgenia, né? Que demorou. Exato, é regulamentação, não é invenção, não é mais agrotóxicos. Até porque os remédios, Fernanda, ninguém chama de humanotóxico. Exatamente. Agora o outro, obviamente que eles levam para um outro lado, né? Então, os ideólogos irracionais, a vanguarda do atraso. Então, o que nós temos que cuidar, Paulo, é para que nós, que somos leigos das situações, não passamos a emitir opinião e a defender coisas que não estão no nosso conhecimento. Eu não conheço medicina como a colega. Então, eu não posso emitir uma opinião com propriedade e dizer que está errado ou que está certo. Agora, dentro do agronegócio, que é a área em que eu atuo, eu posso dizer com propriedade o que está errado e o que está certo e aonde precisa regulamentar ou não. Então, a gente tem que cuidar. Hoje em dia, com as redes sociais, todo mundo é mestre em todos os assuntos, né? Então, tanto na Google, questão... tanto na questão do agronegócio, quanto na questão da própria medicina, né? E quem nunca, e aí eu vou fazer a minha meia-culpa, quem nunca teve alguma coisa e foi procurar no Google o que era e se automedicou.
Então, eu já fiz isso e aí depois... E eu faço teleconsulta também. Volta e meia eu ligo, o Dr. Luiz Pereira Lima. Eu não sei se Não, mas quando liga pro médico ainda tudo bem, mas o problema é eu procurei... Eu tenho um amigo nosso que é desembargador, mas ele dá consulta. Eu procurei no Google, assim, tipo, eu tenho esse sintoma, o que eu tomo? Eu fui lá e comprei o remédio, tomei o remédio. Então, isso é grave, entendeu? Sim. É grave, não dá pra fazer. E tanto é que na época... Eu falei sobre isso, até fiz um post no meu Face dizendo, porque daí me desencadeou uma outra coisa muito pior. Pois é. E eu disse, não dá, não pode fazer, porque tu vai estar colocando, tá ingerindo uma droga que depois vai te fazer mal. Porque sempre uma coisa vai desencadear a outra e assim por diante. Né? O Paulo Sérgio hoje está quietinho. É dia dele lançar o tema e deixar as meninas falarem. O Luiz Eduardo está dizendo aqui. Olha... 119 WhatsApps já aqui, hein? Vocês estão de parabéns. Eles ficam alvoroçados quando tem as mulheres aqui. Boa noite. Votei na deputada Anne pelo projeto que retirou a pensão dos governadores. Pergunto se também pode ser retirado dos presidentes. O presidente não recebe. O presidente não tem salário. Isso que ele não sabe. E outra coisa, é o eu sou deputado estadual, daí não tem... Não, e o presidente não tem salário. O presidente é aposentado. Mas tem um staff enorme. Ah, sim, staff, motorista e carro e segurança tem. Corporativo. Chega a ser cômico o Sebastião chamando o PT de populista. Francamente, Eduardo Passos. Está aproveitando que ele não está aqui, né? Eu ia falar, isso não é de hoje. Esse WhatsApp é antigo. O Anne Ortiz sabe que o PPS do Berfran e do Paulo Odoni, outrora, chamava-se PCB. Sim, tinha a posse deles lá, tinha o Lenin, o Marx atrás. Mas isso é coisa do passado. O Eduardo Passos com ele. E vai mudar de nome de novo. Vai que nome não agora? Sei. Não sei, em março agora, o partido vai fazer uma convenção. Tu vai pro PSL, não? Não, por quê? Não, só uma pergunta. Não, porque o PSL... Não sei. Mas eu acho que esse negócio do nome aí é muito engraçado. Que tu possa ir? Não, porque tu perguntou especificamente do PSL, né? Tu não quis ir pro PSD? Não, mas não fui convidada para ir para o PSD, era coligação. Coligação. O vice-governador não te quis na coligação? Na coligação, não. Mas a questão do nome... Cairoli, e perdeu o Cairoli. A questão do nome é muito engraçado, porque as pessoas falam, mas o nome, e gosta de rotular, tu sabia que o partido... Mas que bom, né? Que o PPS, que era o antigo Partido Comunista, conseguiu fazer uma autoavaliação e disse, o mundo mudou e nós temos que mudar. Então, e isso também envolve o nome do partido. Eu não era do partido nessa época, mas eu fico muito feliz de saber que os dirigentes partidários, principalmente a cúpula nacional do partido, consegue olhar para dentro do partido e olhar para fora, principalmente para os acontecimentos e para as mudanças que estão acontecendo no mundo e falar, nós precisamos também nos atualizar, nos reinventar do que outros que ficam insistindo e brigando e batendo na mesma tecla, mesmo sabendo que tudo mudou e que aquilo não existe mais. Olá, Paulo Sérgio. Morreram crianças sob responsabilidade do Flamengo. Aí não é o clube? Paulo Sérgio, chega. O Grêmio foi punido por ofensas causadas por 5 torcedores. A CBF foi gigante e não vai dar nada para o Flamengo. Júlio de Gravataí. Eu defendi o Grêmio. As pessoas que fizeram ofensa racista contra o Aranha foram identificadas. Essas pessoas tinham que ser punidas. O Grêmio não tem como detectar que tu vai dizer uma besteira. É igual tu vai entrevistar uma pessoa na rádio e diz, estamos aqui com o Joãozinho dos Anzóis, e ele disse, aqui é tudo ladrão, fulano é ladrão. Não tem como a rádio se responsabilizar por isso. Eu concordo, Paulo Sérgio, mas é que... E eu concordo. E não tinha identificado as naquele pessoas, episódio do Aranha também não tinha. As pessoas, só que o Grêmio foi punido. Erradamente. E o que nós estamos falando agora, essas pessoas são torcedores. Outra coisa é um dirigente do clube. Ele tem responsabilidade em relação ao clube. Então, claro, pode haver pensamentos divergentes, mas eu entendo que o clube tem responsabilidade como entidade, porque aquelas pessoas não estão ali isoladas do clube. É o dirigente, ele tem que ser punido na pessoa do dirigente, sim, tem que ser punido. Mas e com o clube, o que acontece? Acho que isso tem que ser aberto uma discussão. O clube é um ente físico, é um ente material. O clube não é culpado de nada, é culpado de quem fez. E quem fiscalizou, e quem deu o aval. Também. Não, sim, a prefeitura também. É o mesmo caso lá de Brumadinho, da Vale.
Cremers informa, os médicos registrados têm até 28 de fevereiro para quitar a anuidade 2019 com desconto de 3%. Aproveite, doutora Daniela. Já paguei. Ah, já pagou? O Luizinho, ontem eu falei isso. Não, eu paguei, eu aproveitei 5 de desconto. Tá bom. O valor das anuidades é o mesmo em todos os estados, conforme estabelece a resolução do Conselho Federal de Medicina. O boleto pode ser emitido através do site www.cremers.org.br. Cremers em ação pela saúde. A Vinhos do Mundo é como todos nós, apaixonados por vinho. Aprecia os melhores Malbecs argentinos, singular Carmener do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes franceses e a melhor expressão da nossa serra, da Serra Gaúcha, Vale dos Vinhedos. Para isso que a nossa Vinhos do Mundo trabalha, para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Para equipar a sua empresa, pagando pouco por mês, o consórcio de máquinas e equipamentos da Unicred pode ser uma excelente alternativa para você prosperar. Oferecemos taxas super atrativas para que você possa adquirir, de forma programada, equipamentos de toda ordem, especialmente para laboratórios, clínicas médicas, consultórios, tanto médicos como odontológicos, placas solares e muito mais. Fale com o seu gerente e aproveite mais esse diferencial da sua instituição financeira cooperativa, a Unicred. E vamos agora ao quadro Saúde. A senhora pode anunciar o quadro de saúde aqui no Pampa Debates? Com o nosso querido doutor Gilberto Schwartzman. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento de pacientes com câncer. Se a sua vontade é começar o ano de 2019 com o pé direito, dê uma revisada nas consultas médicas. Se você é homem e tem mais de 50 anos, marque uma consulta com seu urologista e faça os exames preventivos do câncer de próstata. E também combine com seu proctologista a realização de uma colonoscopia, pois é a melhor forma de evitar o câncer de intestino. Converse sobre isso com o seu médico de confiança. E boa sorte! Aliás, o doutor Gilberto é PhD em Oncologia, titular do Clínicas do Ernesto Ornelis, sócio fundador do nosso Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, presidente da Bienal do Mercosul e dono da Laurente, como disse a Fernanda aqui, né? E eu chamo ele pela sua arte no teclado. Ele é um verdadeiro maestro, ele canta muito bem. A doutora Daniela já assistiu uns 700 recitais do Gilberto. Eu chamo ele de André Rie dos Pampas, né? Mais uma grande figura, um abraço ao doutor Gilberto, que deve estar nessa altura em Punta del Este, ou está por aqui? Não, hoje é quarta? É. Não, tá aí. Aqui aí. Não tem Punta? Ah, não. Ontem ele estava aí trabalhando. Estava, então tá. Porque ele adora Punta, né? Ele deixa as nossas praias para ir para Punta. Eu não consigo entender isso. Com o mar que tem feito, eu também não consigo, né? Como o mar ficou maravilhoso. Sim, é isso, exatamente. Muito melhor que de Punta del Este. Maravilhoso. Convenhamos. O pessoal de Goiás vem para cá aproveitar o nosso mar. Vem do Mato Grosso, o Marum tá lá e vem para cá. O Marum podia estar no Rio, tá no Espírito Santo. Não, e vem aqui. Água limpinha, quente. Não, tá ótima, a praia tá ótima. Bom, as nossas privatizações, agora eu quero ver as mulheres aí. O Eduardo Leite está dando sequência àquilo que queria o nosso José Ivo Sartori, né? Que era privatizar ou conceder e queria retirar da nossa Constituição a exigência de plebiscito para fazer isso. A população já delegou aos deputados a condição de decidirem o que fazer. Só que os deputados, estranhamente, no governo do PT, foi isso, né? Decidiram que qualquer privatização do Rio Grande do Sul devesse passar por um plebiscito. Qualquer venda de estatal. Engraçado que para criar estatal não precisa, né? Não precisa. Perguntar para o povo gaúcho. E aí, como é que fica? Vai conseguir o Eduardo Leite mudar esse status quo? Sabe, Paulo, que quando o secretário da Casa Civil, o chefe da Casa Civil, Otomar Viver, foi até a Assembleia levar o projeto para protocolar, eu estava junto, recebendo o Otomar junto da presidência da Assembleia. Nós tínhamos um número muito grande de deputados ali naquele momento. Então, aquela cena me deu a impressão de que sim, que vai conseguir aprovar.
E também a Assembleia... Pena que Sartori não conseguiu, né? Foi só que a Assembleia mudou bastante, né? A gente teve uma renovação de mais de 50% Mas dos o que estranho é que o deputados. PSDB, que hoje quer, foi contra. Foi contra a mudança do prazo, né? A gente não chegou a votar a PEC do plebiscito. E eu votei a favor. Eu votei a favor, eu só estou explicando o que foi votado. Era para mudar o prazo. Foi um equívoco. Era para mudar o prazo, para poder o plebiscito sair junto com as eleições. A PEC não, a PEC nem chegou a ser votada. Agora o que a gente vai fazer? Vai votar a PEC que retira da Constituição do Rio Grande do Sul a exigência, né, de ter o plebiscito para o governo poder vender as estatais. Isso. Eu acredito que deveria ter plebiscito para o povo ser consultado, sim, mas eu não acho um problema a privatização. Porque a partir do momento em que os governos não estão conseguindo controlar e gerir os recursos devido ao fato da corrupção, entre outros fatos, eu acho que tem que se passar, sim, para a iniciativa privada. Olha, a saúde, a educação, nós estamos em colapso geral. Mas plebiscito, a Constituição Federal, se o governo federal quiser privatizar, não precisa plebiscito. Só no Rio Grande do Sul é que precisa plebiscito. O Rio Grande do Sul está na contramão da história e do liberalismo. O que aconteceu com a Inglaterra com o Brexit. Sim. Foi uma coisa que foi votada e depois a maioria das pessoas se arrependeu e está no que está agora. Mas a questão, assim, é privatizar ou não? Assim, nunca vai existir a extrema-direita e a extrema-esquerda, nenhum vai funcionar nunca. O governo tem que fazer o que ele faz bem e o liberalismo tem que fazer o que faz bem. Então, eu acho que precisa, sim, algumas áreas têm que ser privatizadas claro, e as outras têm que ser regulamentadas. Aí vem uma questão, minha cara Juliana. O Pontal do Estaleiro, que estava parado há 40 anos, que é um terreno privado, era da família Soros, Estaleiro Só, e foi vendido para o privado, está esperando 40 anos para fazer uma licença. Aí se dá licença para o governo Tarso, né? A Câmara aprova que fosse construída edificações comerciais ali. Muito bem. Só que a empresa não satisfeita foi de novo, foi no governo seguinte, do Fogaça, e pediu para aprovar misto. Claro, na região, a margem do Rio Guaíba, nobre, com toda aquela estrutura que tem, com shopping do lado, o desenvolvimento, ele vem através das residências. Aí a Câmara aprova. A Anne aprovou também. Não, eu não estava lá. Aí vai para o prefeito e o prefeito resolve se chamar o plebiscito. Quem tu acha que deu? Eu acho que é... Não, só claro que não deu. Claro que não deu. Qual é o percentual da população que foi votar? Quem era contra? 2%. E quem é que foi votar? Quem era contra? É claro. Mas é a mesma coisa que eu entendo de convocar o plebiscito. Muitas pessoas não vão nem saber o que está acontecendo. Mas é esse o meu receio. Não vão votar. E quem vai votar? E as corporações são muito fortes. A gente não pode achar que as corporações não vão fazer uma campanha forte, não vão dizer, as corporações, elas por si só, elas reprovam. Exato. Exatamente nesse caso que o Paulo citou, é que a gente corre risco nas outras questões. Né? E o processo ele tem que ser completo. Eu vou surgir com o assunto privatização e eu não vou ter ele finalizado. Quer dizer, a gente vai continuar no estatal? Essa é a verdade. E com prejuízo brutal, como a CE tem, brutal, brutal, como a CRM tem. É um absurdo. E a Sulgás precisando de investimentos e não tem dinheiro para investimentos. A Sulgás não tem prejuízo, mas também não cresce, né? Ainda atende uma pequena parcela só da população. E eu tenho a sensação de que o povo recuou a ponto de não querer saber o que está acontecendo. Sabe? Por receio da decisão. E a gente tem pessoas incríveis, com talentos incríveis, aptas a tomar a iniciativa privada. E por que não? Então, acho que a gente tem que provocar isso, sim. Acho que a gente tem que levar à frente e trazer o pessoal para votação. Né? E o que importa é o serviço, né? O serviço está chegando ou não está chegando? Mas é meu, mas não é meu, entendeu? É que ainda isso é forte aqui, porque tem um bairrismo muito forte. Mas a né? população é beneficiada, né, Ana? Mas vamos olhar o exemplo da eleição. Eu estava falando isso hoje com um vereador que estava lá no meu gabinete. Sobre a eleição do Conselho Tutelar, que é extremamente importante, que desempenha um papel importante
tem a função de cuidar das crianças, quem é que vai votar na eleição do Conselho Tutelar? As pessoas, porque não é uma eleição obrigatória, as pessoas não vão votar na eleição do Conselho. Claro, a não ser quem É que não é uma mobiliza. dor sentida por todos, exceto por aquele que está lá votando não. Ou porque conhece o candidato, ou porque, eu vou votar no fulano porque ele é conselheiro, Porque me tem pediu e vou... influência. Senão as pessoas não vão votar. E esse ano tem eleição para o Conselho Tutelar. Então, a comparação que eu faço, claro que se tu chama o plebiscito junto com as eleições gerais, aí sim, as pessoas já estão lá e aí elas têm que decidir. Foi isso que negaram para o Sartori. Foi, exatamente. Agora, o que vai acontecer na Assembleia não é a permissão para a realização do plebiscito. É a retirada do plebiscito para que os 55 deputados Representem o povo que o tem- elegeu. legitimamente decidir o que nós vamos fazer com essas empresas estatais, que muitas, por exemplo, a CE, tem um passivo, não só de gestão, mas a questão do passivo trabalhista também da CE, é algo astronômico. E comecem a pensar no nosso Estado como uma empresa, que precisa ser bem gerida, bem administrada, os recursos bem utilizados, colocados no lugar certo, nas mãos das pessoas certas, para que o Rio Grande do Sul volte a crescer. O Rio Grande do Sul, ele está na contramão, ele está estagnado, ele precisa voltar a crescer. Quem trabalha com outros estados sabe bem disso. né? Exato. Paulo Sérgio, a Anne está certa. Não dá para desvincular o Flamengo deste crime. Como nas vitórias os homens ganham, e o Flamengo também. Então não dá para dissociar a derrota do Flamengo e dos homens. Aí a posição a teu favor. É que eu não quero estar certa, né? Isso é um... por isso que quando eu Não, disse, eu eu falei, eu respeito vou a dar opinião uma de todos. opinião aqui que talvez... infelizmente é um assunto que a pessoa não quer estar certo, né? É uma tristeza enorme ali, foram interrompidos sonhos muito grandes. Eu fiquei muito mal, assim, de ver... Agora, no caso do Grêmio do Aranha, que eles citam tanto, só se botasse um impeditivo na boca do sujeito para ele não falar. Não, claro, mas é que daí tu tá falando com um torcedor, né? São situações diferentes. Mas não é situação diferente, são as pessoas que são... Quem erra são os homens. O helicóptero lá, pode ter certeza que tem erro humano. Sim. De quem fez a manutenção, o helicóptero lá do Boechat. O helicóptero não é o culpado da morte. O culpado da morte Mas quem tudo fez. tem erro humano, Quem né? fez a manutenção, claro. Tudo tem erro humano. O helicóptero matou o Boechat. Não é isso. Nós sabemos que não é. Mas a chuvarada existe a no Rio de Janeiro responsabilidade. também tem o erro humano, né? Claro que tem. Das Do construções. formato de engenharia. Daí ali, da- De da permitir que as regularidade- casas fiquem em locais. Exatamente. E uma coisa que Mas- ninguém nunca toca no assunto, nós do agronegócio, nós sempre sofremos, né? Nós precisamos ter preservação ambiental, áreas de preservações permanentes, temos que respeitar as reservas legais. E os resorts do Brasil, nas praias, beira-mar, tá a as casas, cadê as reservas? Ou, Fernanda, até que alguém invada a terra e faça o que bem entende. Aí derruba tudo, destrói tudo, aí não tem problema. Olha, né? olha onde vai a loucura das paixões. Ó. Boa tarde, Paulo Sérgio. Todo jornalista que não fala do Foro de São Paulo, como o Boechat e outros, são traidores do Brasil. Só para esclarecer a médica, deputada, as empresárias do programa, eu quero dizer, o maior jornalista e único filósofo do país é o Olavo de Carvalho, ele mora nos Estados Unidos. O Estevão está dizendo aqui, ele disse que esse governo é um bando de caipira. E ele foi, a revista Veja mesmo publicou que ele era o guru de todo mundo. Sim, e agora já... Sim, agora eu não estou entendendo mais nada, o Estevão. Esclarece aquele troço caipira aí, porque eu quero entender melhor. Ele chegou a indicar ministros, né? Sim. Ídolo do Eduardo Bolsonaro, enfim. Mas não dá para comparar o Olavo de Carvalho, convenhamos, por mais que tu admires ele, ao Ricardo Boechat. A questão são do vinhos Olavo de de Carvalho pipas é diferentes. muito controversa e abriria aqui 5 debates, porque... né? E está morando nos Estados Unidos. Pergunta se ele quer muitos voltar anos, para né? morar Claro no que Brasil. O Ricardo Boechat estava aqui aguentando tudo isso. Programa top. Conseguiu reunir uma mesa de mulheres lindas, inteligentes e competentes. Inclusive a futura mais bela governadora do Brasil, Anne Ortiz. Carlos Burnamac, de Porto Alegre. Muito obrigada, E Carlos. nome de arquiteto aqui. Hein? Carlos Burnamac. Tem uma bola cheia, hein, Anne? Que bom, né? O Eduardo Leite Tomara poderia... que o Eduardo Leite consiga ajustar o Estado. Aí a gente pode pensar na candidatura. Poderia tomar algumas medidas mais cautelosas
antes da privação total, ou seja, talvez terceirizar alguns setores ineficientes da CE. Qual o posicionamento da ANE sobre a precarização que vive a CE? Estou completamente apaixonado pela deputada Anne Ortiz. Mas é que o problema da CE... Até a paixão, desperta aqui. Muito obrigada. Eu nem vou dar o nome dele, porque a mulher dele deve estar assistindo. Não, mas é uma paixão diferente. Tu que tá levando para Talvez alguém te chamou de bichinho aqui, ele levou uma sapatada da mulher, cara. Eu fui dar o nome dele, levou uma sapatada, cara. Mas foi minha culpa, né, que eu tava lendo aqui no teu celular. Não, eu li, eu contornei. Ela disse, não, Paulo Sérgio, lê como está escrito. Eu li como estava escrito, ele apanhou da mulher. Mas eu acho, assim, a questão da terceirização, muitas vezes não é só isso que resolve o problema, é que a CE em questão, a dívida que a CE tem e a forma como ela vem sendo gerida nos últimos tantos anos vai fazer com que ou o Estado venda a CE e ainda consiga alguma coisa, ou a CE, o Estado do Rio Grande do Sul vai perder a concessão da CE, né? Então, a gente tem que discutir isso de uma forma mais clara e talvez sem paixões, né? Vamos voltar a falar em paixões, por uma empresa que não consegue prestar o serviço adequado. No meu primeiro ano, no outro mandato, eu fiz uma audiência pública para discutir a questão de uma parcela que todos nós pagamos na nossa conta de luz, que tem que trabalhar com eficiência energética. E a CE, e quem não faz os programas de eficiência energética, acaba levando multa, né? E tem que ressarcir os cofres. A CE recolhia o dinheiro das pessoas, né? Do contribuinte, lá do consumidor, e não investia todo aquele recurso, ou uma boa parte daquele recurso, quase nada, investia em programas de eficiência energética. Então, além de desviar o dinheiro que era para uma situação, colocar no caixa único para tentar cobrir um rombo, ainda levava uma multa. Olha aqui, o nosso trabalho. médico aí, diretor do Grupo Hospitalar Conceição, Mauro Esparta, né, grande figura, o Mauro, meu ídolo. A tecnologia na medicina é sempre bem-vinda, mas a resolução 2277, que disciplina a tecnologia, é falha, superficial e muito difícil de ser fiscalizada. Ainda temos um longo caminho a percorrer para o seu aperfeiçoamento. Saudações, Mauro Esparta. Aliás, ele tem que vir no programa, vou chamá-lo aqui para a semana que vem. No programa. Concorda com ele? Concordo plenamente. Porque assim como está, ela deixa margem para que surjam situações que fora do nosso controle, né? Então acho que sim. Exatamente. Tem que evoluir. E sobre a energia, no estado de Goiás estamos com problemas gravíssimos também de falta de energia e acaba apodrecendo boa parte da produção rural, que vai à perda. Né, das safras de soja, milho, trigo, feijão, enfim, isso está causando um super problema. Nós, na nossa empresa, nós temos gerador e nós construímos uma usina solar, que era a maior do estado de Goiás até então, e agora tem outras 3 que estão construindo, está sendo um problema gravíssimo. Eu acho que tem que investir, o governo também deveria investir mais, ou fomentar mais a questão da energia solar. Muito. Energia limpa, né? Nós temos um país que é muito favorável, né? O clima é cara muito ainda. favorável ainda. Ela muito cara. É cara. Muito cara. E tu também tem que uma pagar, burocracia. paga o excedente, né? Então, tu tá fornecendo, aí tu vira um fornecedor também, que isso daí é um negócio absurdo. O excedente, Vou dar um exemplo. não recebe dele, sobre ele. Eu pago a minha... eu gero energia, eu não posso vender o excedente e eu ainda pago o que eu utilizar excedente. E eu poderia gerar para a vizinhança também, então isso é muito complicado. O produtor rural, inclusive, ele paga, né, pela reserva legal, ele paga pela área de preservação permanente e nós também não podemos utilizar. Temos pesquisadores muito competentes e advogados que eles são sumidades nessa área no Brasil e eles defendem que o produtor rural deveria receber, que a gente deveria ter o retorno e deveria ser fomentado, preservar, cuidar, mas já que essas áreas são do governo, se isso é deles, eu deveria receber esse retorno, né? Sim. Paulo Sérgio Abbott Kiss, até o momento não temos ninguém condenado. Justiça que tarda não é justiça. José Scipione. Estás grande com as gurias, hein, Paulo Sérgio? Está dizendo aqui. Só falta prender a Abbott Kiss, né? Aí vai lá, prende o bem material. É um absurdo, tem que prender as pessoas. Vai fechar a Abbott. Tá lá lacrada e virou
Sim, mas memorial, tu vê que o ente não tem nada a ver com isso. O culpado são as pessoas estão soltas. Vamos agora ao nosso ponto final, com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Ah, tá achando pequeno o programa? Eu tô achando, vou reclamar lá. Mas porque eu vou botar aqui um falômetro aqui, tão certo, quem mais fala aqui, você sabe quem é, né? A Anne Ortiz uma vez foi... A Anne Ortiz saiu uma vez na TTT, travessia Torres, Tramandaí, com revezamento. Ela saiu de Torres, chegou em Tramandaí e não passou bastão para ninguém. Não é verdade. É assim aqui no programa, tá vendo? Não é verdade. Inclusive, quando eu tô na rua, muitas vezes as pessoas falam: Anne, impressionante, o Paulo Sérgio não te deixa falar, né? Já pensou se deixasse? Eu vou gravar esses depoimentos para mostrar para ele. Já pensou se eu deixo? Doutora Daniela Cornélio, seu ponto final. Bom, meu ponto final é que com saúde não se brinca, então vamos ficar de olho, vamos acompanhar o desenrolar, então, da telemedicina, que venham tecnologias que venham beneficiar toda a população, não ao interesse de donos de planos de saúde, ou enfim, que venha realmente ajudar a população que precisa e vamos estar em cima e fiscalizar. Os donos de plano de saúde estão defendendo essa possibilidade? É uma possibilidade, porque daqui a pouco eles podem gerar uma consulta mais barata por ser online, ou enfim. Então, daí a gente... Exatamente. Então, uma consulta do IP, aí não sei se o telespectador sabe, o médico recebe limpo, acho que uns R$30. A empresária Juliana Tescaro, seu ponto final. O meu ponto final hoje vai para a convergência dos assuntos, né? Que por mais que eles se pareçam independentes, a gente tem pontos aí que são interessantes de se pensar, né? Que é a questão da inovação, a questão das pessoas envolvidas, né? Com o que estão fazendo de fato, né? A telemedicina, ela vem para cativar e não para gerar uma polêmica aonde a gente não vai se beneficiar dela, né? A responsabilidade ali no Flamengo, ela existe sim. Uma tecnologia, um simples detetor de fumaça que teria resolvido o problema e não morreria ninguém. Exatamente. É aí que a gente liga os pontos aqui. Detectou a fumaça, o alarme toca, a gurizada acorda e vai embora. Exatamente. A gente não pode... Como lá em Mariana, poderíamos ter um dano ambiental, não precisava ter morte de pessoas se não tivessem permitido a construção de bens imóveis abaixo, a montante da barragem. Foi um crime quem deixou construir a administração, o restaurante e a pousada. Um crime que se cometeu ali. Com toda a tecnologia que se tem, né, as pessoas achavam que a barragem era uma obra de Deus e jamais seria rompida. Não pode, sempre tem um percentual, uma margem provável de dano em qualquer barragem do mundo. E ali eles não consideraram isso. Exatamente. E por isso as perdas humanas. É aí que vai o meu ponto final hoje, na interligação dos pontos dos assuntos que nós falamos aqui. Eu concordo. Eu vejo assim, o que é certo e o que é errado. É uma questão muito simples dentro disso. Regulamentação, punição, tem que começar a haver responsabilidade, as pessoas têm que ter responsabilidades nos seus negócios, não é uma gambiarra, não é uma engembração. Então, a partir do momento em que a pessoa tem um negócio, ela precisa ser responsável e o governo tem que ter a fiscalização, tem que ter a punição para que esse tipo de situação não aconteça mais. E dessa mesma situação, eu me valho para a questão da telemedicina também. Tem que ser regulamentada, não podemos esquecer que a medicina trata com seres humanos, que ela pode matar as pessoas, assim como o jornalismo, uma fake news pode matar uma pessoa em vida, né? Pode acabar com a carreira de uma pessoa. A medicina, se houver uma falha, não tem mais o que fazer. Então, eu acho que temos que assumir responsabilidades dentro de cada uma das nossas áreas, sermos responsáveis, sermos punidos, né? E acho que cada um dentro do seu quadrado. Deputada Dani Ortiz. Paulo Sérgio, sobre um pouco do que a gente falou e agora acompanhando aqui um pensamento da Fernanda, eu acredito que a questão toda passa pela impunidade e pela sensação e o sentimento de impunidade que é muito forte ainda no nosso país. E eu acredito que, claro que a regulamentação é importante, a fiscalização mais importante ainda. Agora, se a gente não tiver lá na ponta a punição efetiva para quem de fato é responsável, não importa se é o presidente da Vale
ou se é o presidente do Flamengo, ou o dono da empresa de helicóptero, enfim, quem é o responsável tem que pagar pelo crime que cometeu. E isso é o maior exemplo que a gente pode ter. Eu, como parlamentar e como legisladora, muitas vezes a gente faz um projeto de lei e diz, tá, mas isso vai funcionar? E muitas vezes as pessoas nos questionam, tá, deputada, mas tá fazendo essa lei, mas as pessoas não respeitam, mas isso, não é isso. Claro, por quê? Independente do tamanho. Se é como tu respeitar uma vaga para um deficiente físico, ou para gestante, ou para um idoso, ou tu respeitar uma norma técnica, ou o que aconteceu com Brumadinho. Então, a questão principal, eu acho que tem que ser atacado, é combater a impunidade, cobrar por penas, não a pena mais severa, mas se a pena já for cumprida, já está lindo. Agora, nós temos que fazer as leis passarem por depuração moral e ética. As nossas leis não passam por depuração moral e ética. Nós temos tantas leis que tornam as coisas legais e elas não são morais nem éticas. Essa aqui é a grande verdade. Então não existe esse conceito também, né? de avaliação das leis. Nós estamos vivendo no Brasil uma enxurrada de leis de área tributária, então nem se fala. Tu és advogado, tu sabe disso. Hoje precisa de uma superestrutura para cuidar de uma simples contabilidade. Né? Gasta muito mais horas e dinheiro cuidando dessa questão tributária do que muitas vezes tu investe no teu próprio negócio. Não, e tem leis que também são absurdas de tu conseguir seguir, por exemplo, se fosse, eu acho assim, leis de acessibilidade. Se tu for seguir ao pé da letra, tu não pode, por exemplo, ter um restaurante no segundo andar, porque tu pegou uma casa dessas antigas do Moinhos de Vento, tu não pode fazer um restaurante em cima, porque não tem como tu colocar uma rampa, mas entendeu? Mas o próprio Estado não cumpre também, muitas vezes. Então, eu vou rapidamente contar o que me aconteceu. Eu fui no centro administrativo, tinha uma reunião com o secretário, e não conseguia, as vagas lá no centro administrativo para visitantes são muito apertadas. E eu não conseguia descer do carro, por causa da barriga, não passava no buraco da porta. E aí eu dei volta e disse assim, não tem vaga de gestante aqui? Ele falou, não tem. Então não, o serviço público deveria oferecer. Lá deveria, Agora, o primeiro lugar que deveria cumprir a regra para ter vagas especiais para quem precisa, naquele momento, utilizar as vagas, não tinha. Mas se exige que o privado tenha. Inclusive, tem uma lei que eu não sei se a partir de 50 clientes, tu tens que ter um garçom que fale Libras. Mas olha se essa lei ela é factível. Eu acharia ótimo se tivesse, mas é uma coisa inviável. Como é que o garçom fala Libras? Não, então eu não vou te contratar. É uma coisa que não tem como. Olha então os é uma lei que não serve de para hoje, nada. Desembargadores, o Dálvio Dias Leite Teixeira, meu querido amigo Orlando Eman Júnior, desembargador, o deputado Vilmar Zanquim, sim, de aniversário hoje, Itamar Puntel, Ana Carolina Grinks, o nosso, teu colega, o meu traumato, Walter Schumacher, grande figura. Jogava futebol extraordinário, largou o futebol, está no golfe agora, né? E jogando muito bem. Um abraço ao Schumacher, que mora lá no Terra Vila, uma grande figura, um grande amigo e um grande médico. Um abração a ele. A Marta Busnello, entre tantos aniversariantes, estou pensando alguns aqui. A Ana Elisa Mânica, esposa do nosso Mânica, presidente da Expo Direto com o Trijal, fez a abertura agora e com quem nós vamos fazer o troféu, mais um troféu Senado Sul. Né? Teremos o General Mourão como homenageado, teremos Rodrigo Maia, Eduardo Leite, Onyx Lorenzoni, o General Pujol, comandante do Exército, o General Mioto, é um grupo maravilhoso. Então, um grande abraço à Ana, né? Que é uma pessoa extremamente querida e tem uma família maravilhosa. Parabéns a ela. Ao nosso Clóvis Terra, que é produtor rural, produtor de arroz aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Um grande abraço a ele também, entre tantos. Muito obrigado. Obrigado à nossa querida empresária, à nossa administradora Juliana Tescaro, à nossa Daniela Cornélio, que é a participação efetiva do programa, e ficam todos convidados a estar sempre conosco. A Ana Ortiz, tá? Agora com essa gravidez tu vai perder o reinado aqui no Já estamos escolhendo. Substituto. Temporário. Temporário. E a Fernanda. Fernanda, um abraço pro teu pai, né, tua mãe lá. Obrigada. São figuras muito queridas. Sou Vernigo. Né? Quase que sai sorvete aqui. Né? Sou Vernigo. Então, um abraço a Susan. Obrigada. Né? Que é uma pessoa, já disse, uma das pessoas mais alegres que eu conheço. Se sorrir aqui, treme o prédio. Um abraço a ela lá. Muito obrigado
a todos pela atenção. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Vem aí o Jornal da Pampa, com os nossos colegas do interior, e aqui de Porto Alegre, com o nosso Wilson da Rosa. Ele é bem parecido com o nosso produtor rural, tá? Que quando era pobre era Virso. Ficou mais ou menos, virou Wilson. Agora é o Wilson Rosa. Fica com ele. Eu estou falando do Ferrarim, nosso querido amigo Wilson Ferrarim. Um grande abraço, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras.